abrir nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 2. Esse comentário aí que eu fiz com os irmãos agora há pouco, né, faz parte também do culto, né? Porque às vezes a gente não vê o milagre que Deus está fazendo, na verdade, e Deus está fazendo milagre todo dia tem milagre, a gente não vê. Esse cesto de oração aqui, ó, já teve coisa aí que já foi respondida, entendeu? E aí às vezes a gente não agradece a Deus, a gente não vê os milagres que Ele faz, são muitos, né? E aquele livro fala quantas bênçãos, né? Quantas bênçãos são, é muita bênção, Deus é maravilhoso. Timóteo, né? Segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 14 em diante. Amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo 2:14? Isso, a partir do 14. Rapaz, essa carta de Paulo a Timóteo, toda a escritura é maravilhosa, né? Você vai ler, assim, eu começo a estudar, assim, eu não sei se eu prego isso, aí fico orando a Deus, o que eu vou trazer, assim, porque é tudo tão maravilhoso, porque a palavra, né? As cartas que Paulo escreveu a Timóteo, essa aqui, por exemplo, é a Timóteo, não é nem para a igreja, né? Para um discípulo que ele teve, né? Olha o que diz nas escrituras, vamos ficar de pé se você pode. Diz assim, ó: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavra, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Santo Deus, fala ao nosso coração, Pai. Derrama no teu poder, da tua unção, da tua autoridade. Nos ajuda, Senhor, nessa noite ouvirmos a tua voz, Pai. E desde já entrego a ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, e te agradeço em nome de Jesus Cristo.
Amém. Os irmãos podem sentar. Eu fico assim observando, irmãos. Amém? O irmão já me deu, obrigado. Eu fico assim observando as coisas, né? Como que, eu sempre deixo claro isso para os irmãos, né? A palavra ela sempre vai ser atualizada, irmãos. A palavra não é um aparelho de celular, não é um computador, um programa que precisa atualizar. Não, a palavra ela é atual. A pessoa, um negócio que já tem, o Novo Testamento já tem 2000 anos praticamente e não precisa de atualização. Ela é tão atual como o Billy Graham falava, tão atual como o jornal de hoje, que sai a notícia de hoje, sabe como? Não há necessidade de atualizar, a palavra é a mesma. Por quê? O homem é o mesmo. Os homens da época de Jesus, da época de Paulo, né? Da época lá de Moisés, ou de Noé, ou de Adão para cá, até hoje, de Adão até hoje, os homens são todos iguais. São todos iguais. Têm os mesmos desejos carnais, as mesmas intenções de pecar, o desejo de pecar, de Adão até hoje. O único que não teve essas intenções foi Jesus Cristo, porque ele não tem a herança de Adão por parte de pai, né? No entanto, teve por parte de mãe, que ele nasceu de Maria, né? Mas ele Jesus foi o único homem que a Bíblia diz que por causa de Adão entrou o pecado e por causa de Jesus o pecado é retirado. Por um homem entrou o pecado e por um homem o pecado é retirado. Então Deus ele é maravilhoso, né? O mesmo que o homem que fez pecar, aí agora Deus usa um homem, né, que é Jesus Cristo, como homem, para retirar o nosso pecado e nos perdoar. Amém? Então o homem, ele é o mesmo, irmãos, não tem conversa. Essas cartas eu tenho dito para os irmãos, Paulo não escreveu essas cartas à toa, Pedro não escreveu à toa. Pedro, vou sentar e vou escrever uma carta. Não, é porque a igreja estava passando por aquela dificuldade. A igreja estava passando por certas coisas, né? A carta aos Coríntios, aos Efésios, aquelas coisas, tudo que aconteciam, eles escreviam, principalmente Paulo, porque ele não podia estar presente aqui, por exemplo, quando ele escreve essa carta a Timóteo, ele estava preso, mas aí ele ficava sabendo das notícias, ficava sabendo das pessoas, porque na igreja, tu vai ver aqui que ele fala que tem vaso de honra e vaso de desonra. Aí aqueles que pregam, os calvinistas que pregam o negócio de predestinação, eles acham que Deus é que fez o vaso para ser de desonra. Não, Deus fez o vaso decide o que ele vai ser, se de honra ou se desonra, entendeu? E aqui nós vemos um caso aqui de pessoas que se desviaram, e até hoje nós estamos vendo assim as pessoas querendo mudar o que foi escrito. Pessoas vão para a internet e explicam uma coisa assim, quem não tem conhecimento bíblico engole aquilo na maior cara de pau. Os desagrejados também, aquelas pessoas que não falam que não precisa ir para a igreja, que não precisa congregar, que fica em casa. Como é que eles espalham heresias? Como é que eles contaminam as pessoas? Porque a nossa natureza humana, ela já tem a tendência a querer as coisas fáceis e erradas. Aí se ela encontra um respaldo bíblico, principalmente, que você vai dizer, eu sou de Deus, aí você vê assim na Bíblia, que pode fazer certas coisas, a pessoa corre para lá. É só permitir pecado, é só vir falar que pode determinado pecado. Aí você vê umas igrejas pregando os maiores absurdos, que não vale nem a pena entrar em detalhes, mas maiores absurdos a gente está vendo hoje. Por quê? Por causa das escrituras. Hoje mesmo eu fiz um comentário num negócio lá que eu vi, eu coloquei lá que a questão da pessoa se converter, né, ela precisa se arrepender de seus pecados. Comentando um absurdo lá a respeito do pecado, agora até esqueci o que foi.
Eu falei, ó, você precisa se arrepender dos seus pecados, a pessoa precisa se arrepender do pecado para ser perdoada, né? E a igreja não é templo. O cara vai falando assim, que o pastor não lê, porque está escrito aqui, ó, aí pega um versículo solto, né, que Deus não habita em templos feitos por mãos. É claro que não, claro que não. Quem é o imbecil que fala que Deus habita em templos feitos por mãos? Quem é o pastor que prega pastor, isso é só aquele que pregou o negócio do Danal, que apareceu de novo essa semana. Aquilo não sai da rede. O cara deu um mole desse, pronto, aquilo não sai da rede. Vinha falar de Davi, vamos falar de Danal, né? Não sabe, ele, Danal é o hino da harpa, não tem nada a ver com a Bíblia, com a inspiração do poeta lá que fez o hino, né? E é o nome de uma embarcação, não é uma pessoa, e o camarada fez uma bobagem dessa. Por quê? Porque não conhece Bíblia, não conhece Bíblia. Aí as pessoas vão para a internet pregar uma teologia que eles não conhecem, não conhecem. Porque quem é que vai falar? É claro que o templo, o templo hoje de Deus somos nós. E a Bíblia diz, vós sois templo do Espírito Santo. Mas aí fala assim, vai congregar onde então? Na sua casa? Porque fala assim, não deixar de congregar. Aí nós vamos congregar na casa do irmão, vai ter, a irmã fez aniversário, a gente ia congregar lá, né, um churrasco, semana, um bolo, né? Mas teve um bolinho lá, botei um bolinho lá. Se vocês não aproveitaram, porque não viram, né, irmão? Botei um bolinho lá para a irmã, não foi? Então, tinha um bolinho lá, um bolinho virtual, né? Bolinho virtual. Mas então, vamos congregar onde, irmãos? Nós precisamos congregar. Então é um templo, porque é um lugar consagrado para nós cultuarmos, para nós congregarmos. Agora é claro que a morada de Deus somos nós. Nós saímos desse lugar, Deus não mora aqui no templo e parede. Aliás, Ele não está preso em lugar nenhum no universo. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então as pessoas distorcem o negócio para poder complicar, para tirar as pessoas da igreja. Eu tenho maior preocupação com essas pessoas que se desviaram, porque elas ficam desviando outras pessoas. Ficam desviando outras pessoas. Então, irmão, a gente tem que tomar cuidado. Quer ver uma pessoa que faz mal, quer ver uma pessoa fazer mal para a igreja, para a comunidade? É quando a pessoa está ofendidinha, não consegue perdoar, porque nós somos falhos. Se eu falo alguma coisa, você não gosta, você tem que me perdoar, filho. Se você não gostou, o problema é seu. Se você não perdoar, você vai fazer mal para você e para a igreja. Aí o outro irmão fala também, você não perdoa. Faz mal para quem não perdoa, irmão. Faz mais mal para quem não perdoa. O perdão faz mais bem para quem perdoa. E se não perdoa, faz mal. Então, aí essas pessoas que geralmente se desviam da igreja, é porque aquilo que Paulo falou, pessoas que vão querer pastorear a si mesmo, né? Ele não quer, alguns é por avareza, para não entregar dízimo. Aí fica levantando uma contenda, não, o dízimo não existe. Como que não existe dízimo? Dízimo faz parte da lei. A lei acabou? Não, Isaías falou que a lei seria imprimida no nosso coração. Então a diferença hoje é que você não entrega o dízimo para não ser preso, para não ser, você entrega porque você ama Deus, porque você quer financiar, você quer participar da obra de Deus. Hoje mesmo nós fizemos um depósito lá para a matriz, lá para ajudar lá, a gente faz para o Recanto Feliz, a gente faz para a denominação, não é para a denominação, para ajudar as igrejas que estão começando, como tem lá o pastor Jadir, ele estava sem igreja, que não tinha lugar mais para congregar, agora a igreja está ajudando ele, aí alugou um espaço lá, pintou, vai inaugurar, agora inaugurou, não sei se inaugurar hoje, né, ou inaugurou, depois eu vou ver lá, e estava para inaugurar, entendeu? E tem outros irmãos também precisando. Aí, antes do bispo pedir às igrejas para ajudar, eles já estavam ajudando por conta deles, sem a ajuda das igrejas. Aí nós entramos num acordo, cada igreja puder enviar um recurso para ajudar, que tem que pagar aluguel e tal, começar. Então o evangelho, o recurso, irmão, é para financiar o evangelho. Eu tinha prazer nisso. O irmão falou assim, nós vamos fazer, além do dízimo,
porque era muita obra que a igreja estava fazendo, aí vamos comprar um banco, porque o banco custava na época, era R$150 um banco, era dinheiro a beça, né? Na época. Hoje um banco deve ser mais de R$1.500, um banco grande, de madeira, né? Madeira boa, grossona, né? Aí eu comprei o banco, não me lembro se foi um, se foi dois, eu falei assim, tinha prazer em participar. Eu quero saber que eu comprei um banco daquele para a pessoa ir lá, sentar e assistir o culto, participar do culto a Deus. Então o meu desejo é abençoar, é ser uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Não é fazer com interesse de que vai receber de volta. É claro que automaticamente a Bíblia diz que Deus não fica devendo nada a ninguém, né? Tudo que a gente faz, Deus nos recompensa, nos favorece, nos ajuda, nos fortalece. A Bíblia fala assim, é dando que se recebe. Aí se eu dei 2 bancos, vou receber também. Entendeu? É automático, é uma coisa automática. Às vezes eu vou receber mais do que dei. É assim que Deus trabalha. Amém? É assim que Deus trabalha. Então a gente vê aqui no texto, Paulo falando a Timóteo, traz essas coisas à memória, ordeno-lhes diante do Senhor, olha só, que não tenhas contenda de palavra, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. O que Paulo quer? Porque depois ele vai citar os nomes aqui, ele fala assim, eu te ordeno, Timóteo, diante do Senhor, não dê ouvido a esses sem vergonha, vamos usar aqui o pastor Carlos agora, entendeu? Que fica levantando contenda contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos das Escrituras, contra a liderança, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas isso aí que eu falei não está na Bíblia. Não está na Bíblia, mas você está tomando uma postura contra a liderança. Porque se Deus bota uma pessoa para liderar, não gostei do verde. Se você não gostou, o problema é seu. O pastor gosta de verde, né? Aí agora quando a gente for pintar de novo, se Deus quiser, nós vamos puxar mais para o lado ali do vinho, né? De um salmão, né? Quando a gente puder, aí é o pastor que decide, é o líder que decide, não é o liderado, é o líder. E o líder não pode ficar para todo mundo assim, irmão gosta de que cor, outro gosta de que cor. Se não, meu irmão, cada um gosta de uma cor. Cada um gosta de uma cor. Não vê até no ar-condicionado dá problema? Um fica com calor, outro fica com frio, outro fica com ventilador. Meu irmão, não tem como. Não tem como, tem que ser do jeito que está. Aí às vezes a pessoa diz, não, mas eu não fui contra a palavra. Claro que foi. Por causa de uma bobagem, às vezes a pessoa se levanta contra a liderança. Por causa de bobagem, por causa de uma questão, ele é o pastor, meu irmão, ele é o líder, deixa ele. Não é heresia, não está fazendo heresia, não está em pecado, não está em fraude. Ele não pode arrumar outra mulher, ele não pode roubar o dia da igreja, ele não pode cometer pecado, agredir ninguém, né? Isso que não pode. Agora, se ele toma uma decisão que você não gosta, não é motivo para você não se levantar contra a liderança. Olha só. Então o Paulo vai assim, olha Timóteo, é assim, que nada quer, porque essas coisas não se aproveitam e são para a perversão dos ouvintes, ou seja, vai debater, vai dizer o quê, vai prejudicar quem está ouvindo. Já viu os debates? Agora tem melhorado os debates, né? A Melodia agora, por exemplo, quando eu ouço no carro, eles botam as pessoas tudo ali para explicar, praticamente estão pregando um debate. Que antes ficava a pessoa discutindo, mas não sei o que está errado, um falava de um jeito, outro falava do outro. Poxa, se as escrituras já estão aqui, eu não vou botar um cara para debater que está contra as escrituras, para poder tentar perverter do jeito dele. Aí, prejudica os ouvintes. Aí vai assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso é o que nós precisamos saber. Aí você está falando para Timóteo, eu falei, a palavra de Deus ela é atualizada. Está falando para o pastor Carlos? Não, está falando para você também. Todos nós somos obreiros na obra de Deus. Amém? Somos obreiros, irmão. Você pode não estar pregando com palavras, com ensinamento, com dom de profecia, com revelação, pode não estar pregando com dom de ensino, mas você
praticando, colocando em prática o que a palavra ensina, a nossa vida é uma pregação. Quando Paulo fala assim, ó, a sua vida é uma carta de recomendação. Então, se você está aderindo, está sendo exemplo, você não precisa pregar. Amém? Está seguindo, está sendo obreiro, está fazendo a obra de Deus. A obra de Deus, irmão, eu tenho dito para os irmãos, é a nossa vida, eu sempre deixo claro isso, mas ela é feita, né, através do contexto, porque somos um corpo. Somos um corpo, você não faz a obra de Deus sozinho. Você só faz a obra de Deus no corpo, porque a igreja é um corpo do qual Cristo é o cabeça. Então não dá para fazer sozinho, nem na igreja não é assim. Tem o pastor, mas tem o obreiro, tem o irmão que ajuda, tem o diácono, tem as irmãs, né? E de certa forma, não é só questão de título. A palavra diácono, por exemplo, e diaconisa, que é a pessoa que usa para poder intitular, aí já fugiu da escritura, né? Mas a palavra no sentido de grego, no sentido original, significa servo. Servo. Todos somos servos. Diácono, no grego é diáconos e diaconisa. Agora, na questão ministerial, aí vai lá, me levanta 7 homens que sejam assim, assado e tal. Aí é ministério. Amém? Que sejam cheios do Espírito Santo, aí tem os critérios para ser. Que seja o marido de uma só mulher. Ó, aí já não é no sentido geral. No sentido amplo, todo mundo é. As irmãs os irmãos tudo diaconisa e diácono do Senhor. Agora, no sentido ministerial, são homens chamados de acordo com a orientação do Espírito Santo. Bom, isso aí os irmãos veem isso lá depois. Mas aí vai assim, ó, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. O que é produzir maior impiedade? Já falei para o irmão, impiedade é o ímpio, piedoso não é quem tem pena de nada. Já expliquei isso para os irmãos. Piedoso é quem leva a vida, quem leva a vida piedosa, é quem serve a Deus, quem vive a vida cristã na presença de Deus. E ímpio é quem vive o contrário, piedade e impiedade. Amém? Não é ele é piedoso que ele tem pena do irmão, não é isso. É igual aquela palavra que fala assim, ó, ignorante. Aí a gente deu outro sentido para a palavra ignorante, mas a palavra ignorante é quem não tem conhecimento. Mas hoje a gente deu porque o cara deu uma patada, fez uma grosseria, fala que é ignorante, né? Mas o correto é falar que a pessoa não tem conhecimento. É ignorante porque não tem conhecimento. A mesma coisa é impiedade, é quem não leva uma vida na presença do Senhor, entendeu? É ímpio, é considerado ímpio. Aí fala aqui, ó, que produzirão maior impiedade, ou seja, produzirão mais vida ímpia do que vida piedosa. A contenda. Então não adianta. Se nós estamos querendo alcançar as pessoas para Cristo, se nós estamos querendo que as pessoas levem uma vida cristã, uma vida piedosa na presença de Deus, não podemos ficar nesses debates aí com essas pessoas. E a palavra desses, ele está falando desses que fazem essas contendas, que via coisa, roerá como gangrena. Ou seja, vai fazer mal, aquilo vai fazer mal para as pessoas, a gangrena, já viu? É uma coisa que vai putrificando. A minha diz câncer. Câncer, né? Gangrena é um tipo de câncer, né? Gangrena, ela é gangrena, se der gangrena, como é que fala aquele negócio? Quando começa a apodrecer a carne? Necrosar. A palavra falou correto que a irmã lembrou, entendeu? Gangrena faz isso, é um tipo de câncer, vai matando aquele pedaço ali e o negócio vai aumentando, entre os quais são, aí o Paulo deu um nome, irmãos. Esse irmão devia estar perturbando a igreja, devia estar contaminando, a ponto de Paulo dar o nome.
Porque geralmente a gente acontece uma coisa na igreja, aí a gente releva, né? Deixa para lá e conversa no particular com a pessoa, não fica citando o nome de público, né? Porque a pessoa errou, a gente quer ver se a pessoa se arrepende, se a pessoa se conserta. Mas quando chega no estado do próprio Paulo, que orienta a conversar com a pessoa, a tudo, para ele próprio citar o nome, é porque ele quer que todos se afastem dessas pessoas, desses dois camaradas aqui que estavam contaminando todo mundo, está estragando. E ele diz assim, ó, os quais se desviaram da verdade, quer dizer, eles estavam na verdade, irmãos, eles eram crentes, eles eram da congregação lá onde Timóteo estava, mas aí se desviou da verdade. Eu tenho dito para os irmãos, nós precisamos vigiar, porque se você se desviar da verdade, o seu entendimento muda na hora. Sabe como é que se desvia da verdade? Por exemplo, uma pessoa magoada, ou não gostou do que ouviu, né? Não gostou do que ouviu. Os irmãos viram lá, eu coloquei lá, né, da Branca de Neve lá, então, não gostou do que ouviu, para ela começar a ter um entendimento carnal totalmente diferente da Escritura, é daqui para ali, ó. Porque é bíblico, a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Então o primeiro abismo é onde é que é? É você não gostar do que ouviu, não gostou de ouvir a verdade, não gostou de ser confrontado, não gostou de receber uma negativa, de ouvir um não. Aí já é o fato de você não gostar já é um abismo, aí você não perdoa, aumentou o abismo. Aí daqui a pouquinho você está começando a fazer outras coisas e o abismo vai só aumentando, o abismo chamando outro abismo. É bíblico isso. E é só você observar que isso acontece na igreja. Acontece na igreja. E via de regra, a maioria que sai da igreja, que não quer ficar na igreja, é porque a igreja não está do jeito que ela quer que seja. Quantos não estão nesse lugar porque esse lugar não tem isso, porque não tem, ou não tem instrumentista ainda, ou porque não tem não sei o quê, porque tem lugar por aí que é verdadeiro espetáculo. Tu chega lá, é show, né? É boate, na igreja que parece boate. Fumaça, luzinha rodando, colorida. LED lá na parede. Nossa, que loucura, cara. Parece uma boate. E tem uma coisa, e eles promovem baile para eles, o homem e a mulher se encontrar lá na boate, uma bebidinha sem álcool, cervejinha sem álcool. Agora você vê se a igreja do Senhor Jesus, fundamentada, a igreja que ele disse assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você acha que foi para isso que ele deu a vida dele? Para edificar um negócio desse? Isso aí são os carnais que estão modificando a igreja. A igreja é coisa séria, e só vai para a igreja quem quer ser sério. Mas acontece que eles estão querendo arrebanhar os não sérios também. Estão querendo arrebanhar. Aí faz o quê? Não, vou fazer isso aqui com os irmãos, vai gostar, vai encher a igreja. Aí vai convidar o outro para vir, vai convidar um parente que também gosta. Aí vem, aí enche. Agora tu chama a pessoa para vir aqui, a pessoa toma uma varada dessa, não volta domingo. Agora, se chegar alguém que é apaixonado pela palavra, que gosta da palavra, que gosta de ouvir a palavra, porque, irmãos, a palavra de Deus é o fundamental do culto a Deus. Pode faltar tudo, pode não ter um instrumentista, não ter um cantor. As pessoas deveriam ir para a igreja por causa da palavra, não porque o fulano vai cantar. É só eu chamar um cantor, colocar aqui, espalhar o nome aí, anunciar, internetar,
vai faltar, a pessoa falta até na igreja dela para vir aqui. Se for um cantor fulano. Agora fala que a vara vai comer. Ih, vou lá nada, o pastor só dá varada. Mas o pastor vai ficar massageando o ego? Ficar ajudando você a ser carnal? Porque e tem uma coisa, quando eu falo para você, quando eu prego para a igreja, eu estou pregando para mim também. Aliás, já comecei a pregar para mim quando eu comecei a estudar o texto. O Espírito Santo começa a pregar para mim. Ele é para falar para mim, ó, poxa, você está indo tão bem, você está uma benção, e massagear o meu ego. Aí eu chego aqui e falo a mesma coisa para você. Às vezes ele fala que eu preciso mudar, eu tenho que falar para você que você também precisa. Amém? Dois sem vergonha lá, mudando tudo, se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Hoje você está vendo muito isso, irmãos, muito isso. Tem gente explicando coisa na Bíblia, dizendo que já aconteceu isso, que isso era para aquele povo lá, que isso era para o judeu, que isso era para não sei quem. Na época de Paulo, eles estavam querendo que o pessoal grego que se convertiu praticasse circuncisão. E Timóteo até foi circuncidado por causa disso. Só para evitar um problema lá, mas nada disso era necessário. Que guarda sábado, que não sei o quê, que não sei o quê. Pelo amor de Deus. Aí Paulo vem e fala assim, ó, os débeis como legumes, que vocês não sejam julgados por causa de dia. Quer dizer, se você guarda de dia, é isso, ó. Se você guarda o sábado, se você guarda domingo, ou se você guarda segunda, ninguém pode julgar ninguém por causa de dia, ou por causa do que come. Que está comendo animal impuro, que não sei o que. Isso já acabou. Isso acabou. Aquilo tinha um sentido, aquilo tinha uma figura. Aquela questão dos animais impuros, tem que ter um estudo sobre isso. Mas será que por enquanto não basta você entender que Jesus Cristo é o Senhor do sábado? É o Senhor do sábado. Tentaram questionar isso a ele praticou até o dia que morreu e ressuscitou. Até morrer ele foi judeu e praticou o judaísmo, porque aí quando ele chega na cruz e diz, ó, está consumado, ele quer dizer o quê? A obra completou-se, não precisa mais de judaísmo, a lei agora vem para o coração, e com a ajuda do Espírito que Deus havia prometido lá em Joel, pessoal, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne o quê? Porque o Espírito Santo ele vai falar com toda a terra. Quando fala sobre toda a carne, o macumbeiro também ouve, é quem não quer obedecer, porque ninguém vai para o inferno enganado. Então o Espírito vai falar com toda a carne, não vai ter ninguém enganado. Como eu estava orando aqui hoje, eu vou dizer assim, ó, nosso maior obstáculo, irmão, somos nós mesmos, a natureza humana. Se você vencer esse gigante, as outras coisas fica fácil. Tenta fazer isso só para você ver. Se você estiver forte espiritualmente, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, hein? A ponto de estar negando a si mesmo, o que o irmão falar para você não vai incomodar, você vai falar assim, coitado, perdoa, pai, quem não sabe o que faz. Jesus estava sendo morto ali, meu pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí vem o crente Estevão, que creu em Jesus Cristo, ele falou, Senhor, não lhe impute mais esse pecado, ou seja, não bota na conta dele que eles me mataram, porque eu estou perdoando eles, usando minhas palavras. Ó, a pedrada entrava na cara dele, então não conta não, deixa comigo, o céu está aberto, pode mandar pedra. Se o céu abrir para nós, irmão, pode mandar pedra. Se você negou a si mesmo, é porque o céu está aberto, é porque você está vendo a Cristo. As pedradas não vão te atingir mais, não vão fazer efeito, vão atingir, mas não vão tirar a tua paz.
Vão atingir, mas não vai te fazer cair. 1000 vai cair de um lado, 10 do outro, mas você não cai. Por quê? Porque está vendo o céu aberto, porque está negou a si mesmo, porque está cheio da unção, está cheio do poder de Deus. Porque para negar a si mesmo, você precisa de mais poder do que para resistir o pastor pregando, ou para resistir o irmão falando alguma coisa contra você. Agora, se você negou a si mesmo, está negando a si mesmo, ouviu que o irmão falou mal de você, não está nem pinto. Amém? Enche do Espírito para ponto de negar a si mesmo, para você ver que crente que você vai ser. Pessoas vão falar que não está nem aí. Não vai ter briga com ninguém, porque você não vai nem ligar porque fala. Desde que você não se misture com eles. E não vai se misturar, porque negou a si mesmo, não vai se misturar com eles. Porque Paulo diz assim, todavia o fundamento de Deus fica firme. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o fundamento, porque sabe o que é o fundamento? Somos nós, irmão. Fala assim, tendo esses Deus fundamentados em Deus, estão firmes. Os fundamentos, a palavra de Deus está firme. Se está sobre a nossa vida, está firme. Porque não muda. Aí vai assim, sendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade, ou seja, aparta-se do pecado. Conhece, esse conhece, profere, é no sentido de confessar a Cristo. A pessoa se aparta da iniquidade. E vai assim, numa grande casa não somente, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Então, a diferença não está se o vaso é de ouro, se é de prata, se é de pau, se é de barro. Porque isso quer dizer o quê? Que numa grande casa, numa igreja, por exemplo, há pessoas com diferentes dons e talentos e condição financeira e tudo mais. A diferença está na vida cristã de cada um. Se ela está sendo de honra ou está sendo de desonra. Você é um vasinho humilde, mas está murmurando pelos cantos? Ou está mostrando alegria pelo fato de estar salvo? De você não ser grande vaso, não ser de ouro, não ser de prata, mas foi chamado para estar nessa grande casa. Essa grande casa, irmão, é a igreja do Senhor Jesus. Uma grande casa. É a igreja. Dentro dessa igreja há pessoas de todo tipo. Agora, tem uns que também, quando um dia, igual esses dois aqui, se desviaram. Aí começa a querer contaminar os outros. E ele vai assim, de sorte que se alguém se purificar, se alguém se purificar, ele não falou assim, se Deus purificar alguém, né? Não falou isso o texto. O texto fala assim, se alguém se purificar, você se purificar, você sair do pecado, você parar de pecar, você parar de, se alguém se purificar, o que é se purificar? É se santificar, se separar, abandonar o pecado, não pratica mais aqueles pecados que você praticava. Aí vai assim, será vaso para honra. Aí vendo? Quem quer ser vaso para honra? É a pessoa que se santificar. Se você quer ser vaso para a honra de Deus, para glorificar o nome de Deus, tem que se santificar, irmão. Por isso que tem que gastar tempo com oração, tempo com Bíblia, tempo com louvor a Deus, com culto a Deus. Quanto mais culto a Deus você fizer, mais você vai se encher para se purificar. Porque o que limpa, sabe o que é? É a palavra. O que purifica? Se alguém se purificar. Como que você se purifica? Se colocando, irmão, à disposição da palavra de Deus. Toda vez que você vai ao culto, você está fazendo isso. Você vai, louva, ora e depois fica aguardando a palavra para nos limpar. Amém? Não é o pastor Carlos, é a palavra, irmãos. E porque isso acontece quando você vai também em outros cultos. E ele diz assim, destas coisas, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra,
santificado, idôneo, para quê? Para uso do pastor Carlos? Não, pastor Carlos, meu irmão, é o uso do Senhor. Aí às vezes a pessoa sabe, mas eu queria fazer alguma coisa na igreja. Queria, meu irmão, então, olha aqui, para você ser uso do Senhor, o que você tem que fazer? Agora, se não se coloca à disposição, vem de vez em quando, qualquer coisinha, não coisa, como é que vai ser usado pelo Senhor? O Senhor tem a linha de autoridade, o pastor chama, o pastor convida, mas o trabalho é do Senhor, porque o pastor também está sendo um vaso para o uso do Senhor. Amém? E eu sou um vaso para o uso do Senhor, o Senhor me usa e vai usar através de mim outras pessoas. E preparado, uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Não falou algumas obras, toda boa obra. Se a obra for boa, estamos preparados. Se a obra for boa, estamos preparados. Se Deus derramar o som dele, meu irmão, tu pode cantar tudo errado. Se Deus derramar o som dele, tu pode até não falar o português direito, mas a unção quebra todo julgo, a palavra diz. Olha só, é bom você estudar, é bom você falar o português correto, é bom você cantar, né, direitinho. Lá no velório eu tinha que cantar lá, peguei a harpa, puxei. A irmã estava lá já? Puxei, eu nem sabia que a irmã estava lá, não ia mandar a irmã cantar. Depois que a irmã que a irmã estava por fora, então aí eu não vi. Aí eu cantei. Cantei, ninguém para cantar, a irmã Luzia lá, tomei assim, ela está com a dor na garganta ali, não sei o que, e também estava sofrendo lá com a do irmão dela, então deixa comigo, vou puxar o hino aí, irmão, os irmãos me ajudam aí. Desafinou muito? Quarta é a unção que Deus derrama sobre a nossa vida. Ajudou lá, né? Aí, tá vendo? Deus enviou uma menina que tinha uma voz linda e estava apoiando, quer dizer, a voz do pastor nem parecia, quase. Ninguém nem percebe. Todo mundo louvando. Todo mundo louvou, foi lindo o culto. Foi lindo o culto. E mas honra santificada e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor. Isso aqui, cada um negócio desse aqui dá para você fazer uma mensagem separada. Cada dia pregar uma coisa, um dia fé, um dia amor, um dia justiça, um dia paz, e vai ser, com os que com um coração puro invocam o Senhor. Então, irmão, olha só, foge das paixões da mocidade, ou seja, o cristão precisa ir adquirindo maturidade. Quando eu falo da mocidade, porque a mocidade só faz bobagem, né? Isso quer dizer o quê? Sem entendimento, sem experiência. Eu estava conversando com os irmãos, mas quem dera se a gente tivesse a experiência junto com a força, com a juventude. É que não dá, não tem jeito. Quando você começa a ter experiência, porque para você ter experiência, você tem que ter vivido, você tem que ter uns anos, tem que ter passado. Aí se os anos passou, aí a alçada começa a doer, já começa problema de junta, dói a articulação, arrebenta tudo. Mas já pensou com o conhecimento que eu tenho hoje bíblico e de experiência cristã, se eu tivesse ainda 20 anos com essa experiência, ia ser um papa. Por quê? Mas você não tem, a gente não tem isso. Ele vai assim, e fala assim, foge das paixões da mocidade, segue, para você seguir a justiça. A paixão é para fugir, agora para seguir a justiça, a fé, o amor, a paz. A paz, essa paz tem um negócio aqui, a paz está em paz com os que, com um coração puro invocam o nome do Senhor. Ou seja, está em paz com os servos do Senhor, com aqueles que invocam o nome do Senhor. Amém? Aí tu vem na igreja e às vezes fica bicudo, e às vezes fica brigado com o irmão falou uma bobagem, o irmão fez uma coisa, às vezes a gente tem que entender, ainda mais tem situação que a gente tem que entender, porque cada um tem um nível de amadurecimento da igreja. Amém? Então, se a gente
porque aí, ó, não tá com o coração puro. Ó, rejeite as questões loucas, sem instrução. Olha só, essas que estão falando aí, sem instrução, ou seja, sem conhecimento bíblico, essas teologias doidas aí, que ele pega um versículo solto e fica de conversa fiada, e se você não se você está com o coração meio duro na igreja com o irmão, vai dar ouvido a esse aí, ó. Vai dar ouvido a Satanás, e a Bíblia fala que é para nós não darmos oportunidade para o Satanás. Quando é que você dá oportunidade para o Satanás? Quando você endurece o coração e perde a paz com o irmão genuíno desse aqui, ó, que invoca o nome do Senhor, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso com todos, apto para ensinar. E olha aqui, o que fala aí a última palavra, o último verbo aí? Sofredor, irmão, você quer isso? Sofredor, quem quer ser sofredor? É isso. A irmã não vale nada, a irmã não sei o que, o irmão não sei o que lá, e você sofreu dano. Sofredor é isso, Paulo fala, sofreu dano por amor do reino. O irmão me perdoa, estão te julgando, estão te condenando, você, ó, é sofredor, está sofrendo dano. Sofredor é esse que sofre o dano. Pisou no meu pé, pisou no meu calcanhar, fazer o quê? Sofreu dano, amém, irmão? Sofreu dano. Eu tenho assim umas questões assim, até de dano financeiro, que a pessoa nunca mais me pagaram isso, fazer o quê? Não fui lá matar ele, não fui na justiça procurar para receber, está para lá. Alguns até se viesse me pagar, eu já tinha perdoado, mas ele nem sabe que eu perdoei, porque ele nunca me procurou. Amém? Aí tu vai lá ver, essas pessoas estão pior do que a gente. Por quê? Porque eu sofri o dano. Sofredor, ó, ser sofredor. Ó, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura, ó, para você instruir com mansidão, para ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Né? Então a gente tem que ser um instrumento de Deus. Olha só, que Deus quer nos usar. É o caso desse camarada que morreu agora. Está se encaixando aqui, ó. Amém? Resistiram, o irmão foi lá, pregou, e porventura Deus deu entendimento a ele, e ele creu e se converteu antes de morrer. Ó, tá vendo como é que a palavra é viva e eficaz? A palavra, irmão, a gente vê ela diariamente, que a gente prega, se analisando o que acontece na igreja ao nosso redor, você vê claramente a palavra acontecendo. Ó, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Olha só, a tornarem a despertar, está falando desses dois homens que citou aqui. Tornar a despertar por quê? Morreram espiritualmente. Aí tem pessoas que falam assim, não, uma vez salvo, para sempre salvo. Quer dizer, o crente não desvia. O crente desvia. Paulo está falando aqui, ó, para tornar a despertar. Pode ser que essa pessoa torne a despertar, caia a ficha e ela volte de novo para o caminho. É a situação de muitos desviados. A pessoa prega a predicação e fala que o crente não desvia mais. Claro que desvia, senão Paulo não ensinava isso aqui. Então para que eu vou fazer isso aqui se o cara desviou, não tem mais volta? Paulo está enganando gente? Deus permite isso na palavra dele? Ó, e tornarem, lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar. Tornar quer dizer o quê? Que essa pessoa já foi despertada uma vez. Ela já esteve conhecendo a verdade, mas agora se desviou, morreu espiritualmente. Despertar é o que? Nascer de novo, né? Ó, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele, estão presos. O que é esse aqui? O que os irmãos entendem isso aqui? Eu sempre digo para os irmãos que o que nos prende, Jesus veio nos libertar de quê? Dos nossos
Foi isso que o anjo falou para Maria, ó, e ele vos libertará dos seus pecados. Então o que nos prende não é o Satanás, mas a vontade do Satanás é que nós fiquemos presos. Aonde? Nos nossos pecados. Amém? Quando você está preso no seu pecado, o Satanás está alegre, o adversário está feliz. Olha lá, consegui, ó, levei ele, né, convenci ele que o fruto é bom, que aquele negócio é gostoso, que ele vai ser igual a Deus e tal, e que não aceito falar, não aceito coisa. Quem que esse irmão pensa que é para falar assim comigo? Eu não aceito. Aí o Satanás fica rindo, está preso na sua soberba, porque a soberba é pecado. Quando você não aceita certas coisas, isso é uma soberba, e Deus se opõe ao soberbo, isso é bíblico, e fica do lado dos pequeninos. Quem é os pequeninos? O sofredor, que sofre quieto, que vai reclamar com o pai. Em vez de botar o cara na justiça, você vai para o joelho. Senhor, perdoa, mas não é para jogar praga na pessoa, não. É igual Jesus fez, eu perdoo porque ele não sabe o que faz. Não imputa esse pecado dele, não. Ele está me devendo, mas não cobra ele, não deixa ele para o inferno por causa dessa dívida aqui de 5 mil. Eu vou falar agora, fazer oração, o cara que me deve, né? Não, nada. Se for, ó, eu sou sincero, irmão. Eu perdoo a dívida dele se isso for levar ele para o céu. Eu prefiro ver ele no céu do que ir para o inferno porque ficou me devendo um dinheiro. E Estevão falou assim: não impute, eles estão jogando pedra, mas eu não quero culpar eles por causa dessas pedras. Só que isso só adianta se os que estão jogando pedra se arrependerem. Senão, só quem está sendo é quem está perdoando, quem está sendo abençoado é Estevão, porque aí o céu estava aberto. Amém? Então, igreja, que Deus nos abençoe a todos. Amém? Vamos ficar de pé. Nos ajude, nos